Bom, outra coisa também, se tiver alguma coisa, vai pagar. Lula disse que conversou com o filho sobre a CPMI do INSS. Então, vamos ver aqui, gente. Aqui, deixa eu só colocar a foto do Lulinha, para quem não conhece. O presidente Lula relatou que conversou com Fábio Luiz Lula da Silva, conhecido como Lulinha, após o nome dele ter sido citado durante a CPMI do INSS, que investiga as fraudes e descontos indevidos em aposentadorias e pensões. Segundo Lula, a conversa ocorreu no Palácio do Planalto, onde deixou claro que não faria qualquer tipo de proteção caso houvesse irregularidade. Quando saiu o nome do meu filho, chamei ele aqui, eu vi esse texto que ele fala, e disse, só você sabe a verdade, se você tiver alguma coisa, vai pagar o preço, mas se não tiver, se defenda, relatou o presidente. Em entrevista ao UOL, Lula fez um paralelo com a própria trajetória judicial. Ele afirmou que, quando foi preso, optou por permanecer no Brasil para enfrentar as acusações. Disse que adotou a mesma lógica ao orientar o filho diante da repercussão. O nome de Lulinha foi mencionado na CPMI após as reportagens apontarem que ele teria recebido recurso de Antônio Carlos Camilo Nunes, conhecido como Careca do INSS. Então vamos ver aqui o trecho que o presidente fala disso. Olá, muito bom dia para você que está com a gente aqui ao vivo no UOL News, em todas as plataformas. Ela é integral. Deixa eu ver se eu acho o trecho. Eu tenho aqui. Acho que eu tenho aqui o trechinho específico que ele fala disso. Vamos lá. Opa. Vou colocar de novo. Só dar um contexto um pouco geral desse negócio. A investigação do INSS, ela acontece porque o governo descobriu, através da Advocacia Geral da União, da Polícia Federal e da CGU, que tinha sido montada uma quadrilha no governo Bolsonaro alguns anos atrás. Só para você ter ideia, quando nós descobrimos essa falcatrua, eu comecei a dizer que um governo iria pedir uma CPI. Eu falei, na minha opinião, a CPI deve ser feita pelo governo. Vamos convocar a CPI para desbaratinar quem é que participou dessa quadrilha. Bom, aí o pessoal da liderança do PT e outros partidos, não, o governo não pode fazer CPI, tem que fazer. Bom, está feita a CPI. E qual é a orientação do governo? Investigue o que tiver que investigar. Quando saiu o nome do meu filho, eu chamei meu filho aqui. E eu falo isso com todo mundo. Olhei no olho do meu filho e falei, olha, só você sabe a verdade. Só você sabe a verdade. Se você tiver alguma coisa, você vai pagar o preço de ter alguma coisa. Se você não tiver, se defenda. E é isso, gente. Essa daí mais uma também. Eu sempre fui separando para vocês os trechos assim mais relevantes, porque eu sei que vários de vocês já viram a repercussão, mas é importante a gente passar também para quem não teve tempo de ver durante o dia, né? Então é legal que a gente ressalte aqui os pontos principais. Outra coisa também que o presidente Lula falou, olha que legal, que ele falou também. Vamos assistir. Gente, bora lá através do Superchat e do Super Sticker. Eu sei que hoje não tem muita gente aqui, mas a gente precisa da contribuição de vocês. Então, quem puder mandar R$5, puder mandar R$10, é sempre muito, muito bem-vindo. Vocês sabem que só assim nós conseguimos sustentar as contas do nosso canal, só assim nós conseguimos fazer a manutenção dos programas. Hoje tem Xanda com Sara Miranda e, inclusive, a entrevistada a esquerdogata, pois é, a Aline Bardi. Lembram dela? Então, hoje vai estar babado e confusão no barzinho para vocês perguntarem tudo o que vocês quiserem e vocês irem lá prestigiar a nossa poderosa chefinha, a nossa Xandona, e também ter um ótimo fim de noite por aí. Então, é muito importante quem estiver por aqui ainda não contribuiu, conseguir chegar com a gente. Vamos lá, através do Superchat, Super Stickers, ou mandar no Pix, manda o mínimo do Pix,
manda 2, 3 reais. O importante é que todo mundo chegue junto com a gente aqui na força, tá bom? Bom, vamos ver o que o Lula falou sobre o gás do povo, tá? O governo passado vendeu a BR Distribuidora e hoje o gás de cozinha sai pela Petrobras a R$ 37,00, mas chega na casa das pessoas a R$ 150. E por isso que ele destaca a importância do programa Gás do Povo. Vamos ver. Que não pode uma pessoa pobre gastar 10% do salário mínimo no botijão de gás. O botijão de gás da Petrobras está R$ 37,00, ele não pode chegar a 150 na casa das pessoas. É uma pena que a gente não tem uma distribuidora, porque se a gente tivesse a BR, a gente ia fazer muito mais. Porque não pode uma pessoa pobre gastar 10%. Isso daí, gente, não tem como, né? E é tudo que a gente comentou essa semana também. E vamos falar do Banco Master, que é a pedra do sapato, vamos colocar dessa maneira, que a política não entrará em investigação no caso Master. Vamos ver aqui o que o presidente falou. Vamos colocar na tela. Aqui, o presidente se manifestou sobre Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, em entrevista ao UOL nessa quinta-feira, e disse que não há posição política na investigação sobre o caso. Segundo o petista, a apuração do caso está sendo técnica. Fiquem tranquilos que a política não entrará na investigação, que vai entrar aqui a competência técnica do Banco Central para saber se está errado, se quebrou ou não quebrou. É isso que está sendo feito, disse Lula a Daniela Lima. Ele afirmou que convidou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e o procurador-geral da República, Paulo Gonet, para explicar o caso Master. Nós estamos diante da primeira chance real de pegar os magnatas da corrupção, da lavagem de dinheiro desse país. É uma chance extraordinária. Não me importa que envolva políticos, partidos, bancos. Quem estiver metido nisso vai ter que pagar o preço. E preço da irresponsabilidade, talvez do maior roubo da história desse país. Vamos investigar para ver se a gente tira desse rombo que um banco deu na economia brasileira, para que isso nunca mais se repita. Essa é a minha finalidade, e mostrar ao povo quem são os magnatas que muitas vezes ficam pintando na imprensa, dando palpite nas coisas do governo. Isso é fato, né, gente? Então, essa parte aqui, eu vou colocar... Isso da Fazenda Guido Mantega trouxe até o... Deixa eu colocar para vocês bonitinho no X, para a gente ver na íntegra aqui, com a telinha grande, bonito. Vamos lá, peraí. Eu fico louca com esse negócio. Ai, meu Deus. Vamos lá. É muito vídeo do mesmo assunto, a gente fica doido. Trouxe até o senhor, o Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e que ele teria falado a respeito do que considerava um cerco do mercado, a forma como ele operava. Enfim, eu queria ouvir do senhor o que aconteceu nessa conversa. O senhor conhece Daniel Vorcaro? Primeiro... Digo, intimamente, claro. Não, primeiro, eu já recebi, nesse mandato meu, Itaú, o Bradesco, o Santander, o BG Pactual, todos os bancos eu já recebi. E quando não tinha uma agenda marcada comigo, quando o Guido veio com o André Vorcaro a Brasília e pediu se eu puder atender, ele veio conversar comigo, eu chamei o Galípolo, que chamei o Rui Costa, que é da Bahia, que conhecia ele, e ele então me contou da perseguição que ele estava sofrendo, que ele sofreu para ele. Não haverá posição política pró ou contra o Banco Master. O que haverá será uma investigação técnica feita pelo Banco Central. Foi essa a conversa. Tá? Você fique tranquilo que a política não entrará na investigação do banco. O que vai entrar é a competência técnica do Banco Central para saber se está errado, se está errado, se você quebrou, se não quebrou, se tem dinheiro lavado ou não tem. E é isso que está sendo feito. Depois disso, só para você ter ideia, eu chamei no meu gabinete, o ministro da Fazenda, chamei no gabinete, o presidente do Banco Central, e convidei para vir aqui para ouvir o que eu queria conversar com meus ministros, o Procurador-Geral da República, para que o Haddad contasse o que ele pensava do Banco Master, para que o Galípolo contasse a relação do Banco Master e que a Procuradoria tentasse ajudar, porque nós estávamos diante da primeira chance real de pegar os magnatas da corrupção, da lavagem de dinheiro nesse país.
É uma chance extraordinária. Não me importa que envolva político, não me importa que envolva partido, não me importa que envolva banco. Quem tiver metido nisso vai ter que pagar o preço da irresponsabilidade de dar um rombo, talvez o maior rombo econômico da história desse país. O senhor... Gente, esse da Fazenda posicionamento dele eu achei que foi muito legal com relação ao Banco Master, porque, tipo assim, ó, legal, ele foi lá fazer um drama pro Lula, né? E muitas pessoas falaram assim, ai, porque, nossa, muita gente que eu converso no mercado financeiro, pessoas de direita, assim, tem que ter estômago, gente. Eu tinha que dormir e acordar no Dramin. Ai, por que teu presidente foi falar com o Daniel Vorcaro? Que teu presidente foi lá com o Galípolo? Ele pegou, sentou com o cara e não necessariamente esse cara teve um benefício. Porque, gente, assim, eu entendo dessa maneira. Eu acho que a gente precisa entender qual que é o tráfico de influência do negócio. Porque se você vai a um encontro com o presidente da República, você está querendo alguma coisa e vai dar alguma coisa em troca, certo? Tá, e aí? O que o presidente Lula deu em troca para ele? O Banco Master está liquidado e ele tá cumprindo a medida cautelar. E aí? Qual foi o grande benefício desse encontro para o Daniel Vorcaro? Eu super acredito que o Lula falou assim, o negócio aí, ó, o negócio é técnico aí, ó, você vê com o Galípolo aí que o negócio não é comigo, entendeu? E a gente precisa lembrar disso, de que o Banco Central, ele é autônomo, entendeu? E o Lula mesmo falou, eu achei muito legal para quem acompanhou assim a entrevista. Às vezes a gente fica meio puto. Eu morro de medo de falar do Banco Central porque eu tenho um pensamento um pouco diferente do campo progressista. Eu acho importante o Banco Central ser autônomo, mas ele tem que ter, ao mesmo tempo, um alinhamento com o governo. Por quê? Porque acaba que o Banco Central trabalha muito para o mercado financeiro, sim, mas sem a oferta e a demanda, o mercado também não se sustenta. Só que, infelizmente, a gente sabe que a história, não só do nosso país, gente, eu estou falando aqui de um monte de país, eu vou usar o exemplo da Itália, que é um exemplo próximo que a gente tem por conta das máfias. Eu acho, no momento do nosso país, é muito importante que ele não seja ligado 100% ao Palácio do Planalto, por conta da proteção à corrupção. Porque hoje a gente tem o Lula lá. Eu lembro dessa propaganda quando eu era menina. O Lula lá. Só que nem sempre o Lula tá lá. E aí a gente abre precedente para corrupções que podem ser da mesma monta de um Banco Master. Entendeu? E eu até fui ver muito sobre isso. Poxa, era legal ter um Banco Central que fosse mais alinhado com o governo por conta das questões sociais e tudo mais. Por isso que a redução dos juros ela é muito importante. E ela precisa ser uma prioridade, inclusive nesse ano aqui, já que a economia ela vem apresentando melhoras, mas esses juros eles precisam abaixar para que aumente, para que o poder de compra aumente, né? Então, mesmo que você tenha aí um fluxo muito maior, porque as pessoas, o índice de emprego melhorou, os salários melhorou, é ótimo. Os salários melhoraram, a gente também tem a questão da isenção do IR, então tudo isso ajuda no poder de compra, sim, mas com a Selic em 15, é um valor absurdo. Então, é claro, eu penso dessa maneira, porque, infelizmente, nós que somos do campo progressista, o maior ataque a nós, o maior ataque a todos nós que somos aqui militantes, que nos preocupamos em ter uma opinião, é de que o PT e alguns políticos do nosso campo são corruptos. Então, por isso que quando o Banco Central tá lá, eu quero que ele fique lá. Quero que ele fique assim, um pouquinho longe. Entendeu? Porque senão, gente, se já condenaram o Lula, já falei isso para vocês aqui essa semana, que eu fiquei nervosa esses dias. Já condenaram o Lula por causa de um triplex no Guarujá e de um sítio em Atibaia.
que é perto do apartamento da minha família, esse apartamento do Lula, e Sítio Atibaia, amiga da minha mãe, que eu vi ontem, ela tem um lá. Então, assim, para criar um factoide absurdo, eles são ótimos. Parece que assim, e as pessoas, elas não tentam entender, elas não tentam... mas espera aí, o cara, corrupção, sítio em Atibaia, triplex do Guarujá, tal, agora, beleza, 12 bi no Banco Master, show de bola, manda bala. Então, eu acho muito importante ter esse distanciamento, sabe? Acaba que o sistema financeiro é um pouco liberal, essa questão do sistema financeiro se autorregular, é extremamente liberal e se regula porra nenhuma. A grande verdade é essa. Mas, sinceramente, para mim, é menos um problema para esse senhor aí do lado ter que cuidar. Joga lá na mão do Galípolo. TCU. Polícia Federal. CVM. Entendeu? Cada um que se vire com seus BO. Deixa o nosso presidente aí cuidar do babado. Bom, Xanda, Nide maravilhosa, gente, cadê as contribuições para a meta da Lindy? Ajudem o canal. Dependemos de vocês para manter o nosso trabalho ano de eleição. Gente, se vocês gostam do nosso canal, se vocês gostam do nosso conteúdo, se vocês gostam de conversar aqui com a gente, vocês sabem que eu converso no chat, eu falo mais que a mulher do Yakut. Gente, manda superchat, manda super sticker. Mandou superchat pago, você está financiando o nosso canal. Mandou super sticker, você está financiando o nosso canal. Se você estiver conversando aqui comigo dos assuntos, eu vou ler, eu vou conversar com você. Aqui é um espaço de todos. Então, contribua. Porque a gente tem as contas para pagar. A Xanda não é neta do Antônio Carlos Magalhães. Ela não é. Entendeu? Então, ela precisa manter as contas dela, ela é trabalhadora, ela tem esse canal porque ela é uma militante, então nós precisamos dessas metas para poder manter o canal, porque só com as visualizações do YouTube, nenhum canal se mantém, tá? Então, para que nós possamos ter os apresentadores, então ter gente do quilate de Pedro Zambarda, ter a disponibilidade da Sara Miranda, a minha disponibilidade aqui para a gente poder caçar os assuntos e trazer. Então é muito importante que todos vocês contribuam. Vocês não têm ideia da importância disso. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!